Agradecemos a presença da professora Natália Miller por, né, aceitar o nosso convite, e é isso. Obrigada, Amanda. Obrigada, Marcela. Bom, vamos iniciar, então? Podemos? Acho que já passaram-se alguns minutos. Podemos dar início, então, ao nosso 5º encontro do projeto Encontro Entre Contos, uma iniciativa do Programa de Leitorado Guimarães Rosa, na América do Sul, mais especificamente nos países, né, da Argentina, Bolívia, Equador, Paraguai e Uruguai. O projeto, ele tem como objetivo a leitura de contos brasileiros, de obras escritas entre os séculos XIX e XXI, e oportuniza, né, essa ampliação do repertório sobre a língua e cultura brasileira. Antes de iniciarmos, né, e passar a palavra à nossa convidada, professora doutora Natália Camusato, gostaria de dar as boas-vindas novamente, né, e agradecer a presença de todos, todas, todes. É um prazer estar aqui, né, em mais um encontro. E vocês podem ficar à vontade durante a exposição da Natália para deixar comentários e perguntas no chat, e acredito que depois, né, da sua exposição, também abrir o microfone para fazer perguntas, né, a ela. Também gostaria de informá-los que nós vamos colocar no chat o link do formulário de presença para que vocês possam registrar a sua presença e receber o certificado de participação, que particularmente neste encontro, vai ser emitido no final de agosto, do mês de agosto, considerando as férias, o recesso, enfim. Então, enfim, quero agradecer imensamente a nossa convidada de hoje, né, a Natália Miller Camusato. A Natália é professora, doutora em Linguística e graduada em Letras Português pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente realiza pós-doutorado no programa de pós-graduação em Linguística da UFSC, com bolsa FAPESC. Ela tem buscado alinhavar a pesquisa a práticas por vidas mais vivíveis e justas para todas as pessoas, especialmente aquelas vulnerabilizadas por questões como raça, gênero, sexualidade e variabilidade funcional. Entre seus interesses estão o discurso e o emaranhado, entre o humano e o não outro que humano. O pensamento situado e as histórias como estratégia fabulativa orientada para uma futuridade além dos tempos catástrofe, antropoceno, capitaloceno. A professora Natália, então, vai conversar conosco sobre 2 contos do livro Amora, de Natália Borges Polesso, e um fragmento do livro A Extinção das Abelhas, da mesma autora. Muito obrigada, Natália, pela presença e por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Tassi. Tassi, né? Já chamo com intimidade. Somos colegas de mestrado, de doutorado. De graduação, entramos na graduação. Somos amigas de longa data, né, Tassi? Então, eu fico muito feliz com esse convite. Fico muito feliz em poder falar a vocês, poder falar da obra da Natália Borges Polesso, que eu entendo tão contemporânea, tão pungente e que toca questões tão caras, né, ao contemporâneo, a uma especificidade de vivências, né, ao que se produz em literatura no Brasil no momento atual, né. Bom, eu sinto, né, desde esse lugar de América do Sul em que estamos, dessa topologia específica, dessa topia específica, né, me sinto muito conectada com vocês, seja pelas relações, pelos vínculos que se estabelecem entre as línguas mais faladas aqui, né, português, o espanhol, né, lusófonos, hispanohablantes, seja pelas baleias que saem da Patagônia e chegam até aqui no Morro das Pedras e vão estabelecendo fios. E eu começo a falar isso porque essa noção de conexões, de linhas, de fugas, de formas de conexão e parcialidade são tão importantes para o tipo de literatura que a Natália Borges produz e que eu tento aqui também
expressar junto com vocês. Eu já vou explicar o que eu entendo por expressão. Como a Tassi falou, eu sou linguista, né? E aí é um pouco estranho uma linguista comentando obras literárias. Porque a linguística justamente trabalha muito naquilo que são as constantes da língua, né? Nessa pretensão a uma cientificidade, né? A um levantamento de normas de várias gramáticas. E a literatura seria aquilo que justamente faz a gramática delirar, né? Torce a gramática a ponto de ela chegar em outro lugar, né? Produzir outras coisas, produzir outros efeitos, expressar outros afetos, que nem falam Deleuze e Guattari, de quem vou me munir muito para conversar aqui com vocês. Mas também tem uma especificidade da minha inscrição na literatura, eu sou na linguística, perdão, ao ato falho, que eu sou quase uma linguista vira-lata. O que eu trabalho é com discurso, né? E o discurso sempre muito, embora as principais abordagens sejam de constantes da língua, ele também trabalha com essa ideia da língua em curso, né? Dessa língua que transita, dessa produção de sentido que vai sempre dar em outro lugar, a depender da localidade em que esse sentido se instaura, do corpo em que esse sentido se instaura, do mundo em que esse sentido se instaura. Então, o tipo de fala que eu vou trazer aqui para vocês tem muito que ver com esses encontros e desencontros entre língua e mundo, entre literatura e mundo, e que tipo de coisas podem surgir daí, e que tipo de coisas novas podem surgir daí. Nessa tensão entre a linguagem, entre a escrita, entre o que é literário, e o que está acontecendo aqui no nível do mundo, no nível do arranjo entre os corpos, no nível do tempo catástrofe que a gente vive, que são todas questões tratadas pela Natália Borges. Eu fiz slides, porque eu sou professora. Eu vou compartilhar aqui os slides com vocês. Só um minutinho, tem que achar que é a janela. Compartilhar. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou olhar para os meus slides agora e não vou vê-los e vê-las. Então, espero que, se vocês quiserem me interromper, abram a voz. E não tem problema também se quiserem conversar sobre o que eu estou falando, tá bom? Eu vou colocar aqui, tem uma forma de exibição que fica maior, né? Que eu acho que fica melhor para que todo mundo veja. Modo de leitura. Aí, melhorou um pouquinho. Então, pessoal, eu gosto de mostrar a foto de quem... a rostidade de quem são os autores que lemos, a autora que lemos nesse caso, né? Que embora... eu tô com um pouco de rinite, peço desculpa. Embora Roland Barthes tenha decretado a morte do autor, né, e o estruturalismo no geral, um pouco do pós-estruturalismo trabalha com isso, quando a gente está trabalhando com autorias tão específicas do sul do mundo, gendradas, sexualizadas, no caso de uma autora lésbica que nós temos aqui, a rostidade não é uma questão menor, porque ela vai instaurar um tipo de ética entre nós leitores e o tipo de literatura que a gente lê. Então, apresento para vocês, para quem não conhece, Natália Borges. Quem é Natália Borges? A Natália Borges, ela é... Agora eu vou ficar voltando aí. A Natália Borges, ela é uma escritora que mora aqui no sul do Brasil, nascida no Rio Grande do Sul, né? Então, é muito curioso, porque, embora eu seja uma grande admiradora do trabalho da Natália Borges, evidentemente isso não é uma coincidência, porque há muitas linhas que me ligam com ela, por exemplo. O tipo de pesquisa que ela traça, que está orientada para as questões de antropoceno e capitaloceno. Não sei se todo mundo sabe, então eu vou falar. Vou assumir que a gente não sabe, porque aí a coisa fica mais simples. A gente chama de antropoceno esse período em que a ação humana, mas não de todos os humanos, de alguns humanos, né, de um tipo de humano, tem ações tão extremas e tão devastadoras sobre o planeta Terra que se torna uma força geológica. Então, a gente veio do Holoceno, né, o período anterior, e aí, depois de um determinado momento, que a gente escande uma temporalidade,
tem-se que a ação humana se torna uma força geológica. Então, pensem, como que vai se mensurar isso é uma questão, né? Quando que começou o antropoceno? O antropoceno começa com a modernidade? Alguns autores dizem que sim. O antropoceno começa com a bomba atômica, né? Porque aí você deixa um tipo de partícula, um tipo de materialidade na Terra que não pode ser desfeita, são ações que não podem ser desfeitas, ações humanas que não podem ser desfeitas. Outros autores dizem que sim. O antropoceno começa quando começa a empreitada colonial, com essa mudança ambiental extrema, que são de diversos ambientes que são destinados à monocultura, seja no Novo Mundo, na América, seja em África, com esse processo de diáspora forçada. Alguns autores dizem que sim. Então, seja como pode ser chamado de antropoceno, capitaloceno, plantationceno, vários nomes se tem para essa mesma condição que a gente experimenta corporalmente, né? Que a gente experimenta nessa noção de clima, a gente pensar em clima, não só como as condições atmosféricas, mas pensar em clima como a nossa relação com o nosso território, com o mundo que habitamos, percebemos em nosso corpo, né, em nossas experiências, que alguma coisa mudou e mudou radicalmente desde nos últimos anos, né? Enfim, desde uma linha histórica que foi proporcionando isso, que foi criando isso. Então, tudo isso para dizer que a Natália Borges, na pesquisa dela, pesquisa isso. Esse é um tema que vai aparecer muito na extinção das abelhas, que eu vou comentar no final, né? E eu pesquiso isso também, desde eu vou falar um pouco sobre o que eu pesquiso, só para, né? Eu pesquiso a relação, gente, entre linguagem em uso, que a gente chama de uma pragmática, né? Um discurso, uma pragmática, e os elementos do mundo, da terra, dos corpos, disso que a gente tem chamado com a dona Haraway, com a Karen Barad, com vários autores, de mundificação. Então, a gente tem uma compreensão de linguagem, que às vezes até também está na literatura, mas eu acho que muito menos que na linguística, que separa como uma coisa exclusivamente humana. A linguagem como aquilo que ajuda a separar o homem, o humano, né, um tipo específico de humano, daquilo que é da ordem do mundo. E, às vezes, separar, inclusive, da própria corporalidade. É como se a gente fosse a grande cabeça, uma grande cabeça pensante e falante, e o corpo fosse qualquer coisa de acessório complementar a essa cabeça. Então, a ideia da minha pesquisa é sempre colocar as coisas em interação, emaranhá-las, pensar o que tem de coisa na linguagem e o que tem de linguagem na coisa. Então, expandir a noção de linguagem e trazer a coisa para dentro da linguagem, né? Isso eu estou falando não para divulgar a minha pesquisa, mas porque é importante para o tipo de leitura que eu vou fazer, muito específica, muito situada, do que a Natália Borges faz. Aí as outras linhas que me ligam à Natália Borges também são essas. Ela nasceu no interior do Rio Grande do Sul. Eu também nasci no interior do Rio Grande do Sul. E ali, além da coisa gaúcha, gauchesca, que quem está aí na Bacia do Plata conhece muito bem, quando eu não viajo muito, mas quando eu viajei para Buenos Aires, me identifiquei muito com o tipo de linguagem, né? Embora são línguas que estão aí cindidas por unidades diferentes de língua, o português e a língua espanhola, né? Também tem muitas continuidades. Então, ali eu me identifiquei. E ali, além disso, no Rio Grande do Sul, tem essa imigração europeia, sobretudo italiana, que produziu um determinado modo de viver nesse novo mundo, que produziu determinadas conexões com a terra, determinadas formas de falar o português, determinadas expressões, determinados hábitos, um catolicismo muito exacerbado, né, muito forte. E tudo isso, como a gente vai vendo, também aparece nos contos da Natália Borges. Então, é um mundo que está ali incidindo na linguagem, né? E aí, a outra coisa que nos liga também é a sapatonice, vejam. Somos duas sapatãs. Sapatão é mulher? O que é sapatão? Sapatão é LGBT? Então, eu também tensiono como que a gente vai pensar a lesbianidade na literatura, né? Aqui a gente está falando num contexto de aprendizado de línguas, né? De contato com língua e cultura. Então, dá para pensar assim, como uma língua tem múltiplas línguas, né? Como essa unidade gramatical, essa noção de unidade, ela é muito artificial. Então, como uma língua vai sempre comportar muitas línguas, muitas formas de usar a língua, muitas relações.
E, nesse sentido, que tipo de língua a sapatonice, a lesbianidade, as expressões sáficas vão solicitar? Tem como circunscrever isso? Isso existe? Então, também são questões que eu vou trazer. Tô prometendo, né, gente? Promete, depois não entrega nada, mas eu tô prometendo bastante coisa. Aqui estão as obras dela, né? Também acho interessante trazer. Eu não mato o autor, eu boto o autor como um corpo que escreve, né? Então, são extensamente premiadas, né? E em todas, gente, eu acho muito interessante, aí já vai para... Não. Em todas, de alguma maneira, gênero dissidência aparece, mas ela não aparece sozinha, ela está sempre emaranhada com muitas questões que não são de fundo, que estão todas com muitas camadas, né? E também isso é uma das coisas que a gente consegue ver nos contos que a gente leu. Então, Amora, eu tenho essa edição aqui, ó. Não sei, acho que vocês leram, acho que foi mandado em PDF, né? Então, vamos mostrar a coisidade do livro. Essa é uma segunda edição, não é a mais bonita. O Lino que está aqui, eu presenteei ele com a primeira, que aí tem capas gregas de mulheres, enfim, né? E o livro, ele é cindido em duas, ele é escandido em duas frentes de expressão. A primeira são as grandes e sumarentas, né? Tudo isso é englobado pela unidade de Amora. Amora é a fruta, né? Não sei como é Amora em espanhol, Tassi? Como é Amora? O que é Amora em espanhol? É Amora também? Mora. Mora só? Ah, boa, obrigada. E entre as pequenas e as ácidas, né? Que estão todas englobadas pela grande unidade Amora. Então, tem todas essas diferentes materiações da Amora, né? Tá nessa ambiguidade. A Amora é doce só? Não, a Amora também é ácida. Também. E aí tem essa questão dessa fruta que é sensual, que é caudalosa, que gostamos, né? A Amora é uma fruta que nos convida, que está nas melhores receitas. Ela também tem essa coisa de ser uma fruta silvestre, muitas vezes espontânea, né? Ai, gente, peço perdão, eu tô com tanta rinite. Ó, nunca é só linguagem, sempre tem materialidade junto, né? E a Amora, aqui no sentido específico do livro, também tem, eu vou falar um pouco mais baixo que eu acho que melhora, também tem a ver com uma feminização do amor. Então, quando a gente fala para uma namorada, nossa, né? Em vez da gente falar amor, a gente vai falar amora. Então, é um devir feminizado desse amor. Ela está sempre, vejam, numa ambiguidade. E é isso que é potente na literatura dela. A coisa nunca é uma coisa só. Tem que ter uma polivalência para a forma como ela vai significar, o que ela vai indicar. Aí temos questões. A gente sempre chega com questões, né? Nunca é só ler um conto. Então, a primeira questão é isso que eu já falei. Como que a gente vai circunscrever uma coisa como uma literatura lésbica? Eu estou participando de uma antologia de poesia lésbica, né? Aí eu mandei um poema, aceitaram o poema, legal. Eu gosto de escrever também, né? Obviamente que escrevo mais por hobby, né? Mais por uma questão pessoal, não sou profissionalizada, mas gosto de escrever. E aí me chamaram para fazer uma live sobre esse livro, enfim, entre as pessoas selecionadas para lançar o livro. E eu fiquei, gente, mas o que é isso? Que unidade é essa? Quem são essas pessoas? Como falar de um aspecto da subjetividade, do aspecto como se ama, e tentar formar uma comunidade a partir disso? Não é simples. A gente sabe que a gente precisa estrategicamente fazer alianças, inclusive a gente faz aquela imensa aliança chamada LGBTQIAP+, né? A gente vai estabelecendo vínculos, claro que são populações alvo de violência, mais ou menos subalternizadas, né? Alvo de homofobia, etc. Mas se a gente vai, não lendo pelo negativo, não lendo pela luta política, mas lendo pelo positivo, digamos assim, que é a forma de existência, como que a gente circunscreve o que é isso? Né? Então, se a gente não consegue circunscrever nem direito o que é subjetivamente isso, vejo que eu não estou falando em identidade, como que a gente vai fazer isso em termos de uma literatura? Então, o que seria uma literatura lésbica? Né? Eu trouxe as perguntas. Quem englobaria? Quais seriam suas geografias? Deixa eu passar aqui o slide. Então, seria do sul? Seria do norte? Então, teria uma genealogia desde que
desde, né, quem é o autor como uma pessoa lésbica. Então, partiria de Safo, ia pegar Elizabeth Bishop, Alejandra Pizarnik, que tem toda uma atenção, se é sapatão ou não, né? As irmãs que falam. Virginia Woolf, que também tem toda uma atenção, né? Porque não era declarado, né? Era um outro tempo histórico. Cassandra Rios, que é brasileira, Audre Lorde, Thais Bravo, que é brasileira. Inclusive, recomendo a leitura, né? Thais Bravo, Tatiana Nascimento, Juliana Delgado, que é hispano-norte-americana, né? Então, tem uma questão que os homossexuais fazem, mas as lésbicas não fazem. Os homossexuais, homens, perdão, porque sempre homossexual fica para os gays, né? Os homens gays fazem tensionar, dizer que as práticas que se tinham em Grécia de homossexualidade masculina não são equivalentes ao que se tem no contemporâneo de práticas homossexuais masculinas. E quem trouxe isso foi Foucault, né? Lendo a descontinuidade histórica. Você tem uma mesma prática, mas são subjetividades diferentes. Agora, estranhamente, eu acho estranho, não é o meu objeto de pesquisa, né? É uma coisa só que eu me questiono, porque mulheres lésbicas primeiro adotam, que a gente sabe que essa nomenclatura vem de Safo, de uma poeta que amava mulheres e morava na ilha de Lesbos, né? Por que a gente adota a mesma nomenclatura que vem de um período histórico e de práticas eróticas, afetivas tão distantes da gente, e por que a gente cria uma genealogia com o Safo, né? Então, assim, não estou falando que está errado, não estou falando que está certo, estou falando, é curiosa essa filiação, né? Dá para a gente problematizar um pouco ela, dá para a gente aceitar, pensar o amor entre mulheres, mas, bom, é isso. Se eu for pegar duas mulheres tupinambá que se amam, enfim, que tem relações eróticas, ou podem não se amar também, né? As pessoas transam sem se amar e muito que bem. E se eu vou pegar Safo, né? As poesias que Safo fazia para as mulheres sua época, é a mesma coisa? Ou aí aí eu estou falando uma questão de autoria, ou aí uma questão de tema. Teria que ver com os temas de amor dissidente e mulheridade? Então a gente poderia, eu trouxe a Diadorim, porque é leitorado Guimarães Rosa, né? Então eu tinha que falar de Guimarães Rosa. Então Diadorim entraria? Essas questões, primeiras questões, né? Aí tem esse problema, se eu estou trazendo esses problemas de circunscrição de literatura lésbica, vai ter um segundo problema que é pensar a lesbianidade como uma identidade, né? Porque aí vai parecer que tem um bloco de sapatão. Primeiro que lésbica e sapatão, aqui no Brasil, aqui onde eu vivo, já não é a mesma coisa. Você vai entender quem são as mulheres lésbicas, vai ter um recorte racial, vai ter um recorte de se é mais masculino ou mais feminina, vai ter um recorte de classe, né? Todas essas questões são atravessadas. Então, em vez de a gente pensar que eu, inclusive, fiz um curso com a Natália Borges e perguntei para ela sobre autorrepresentação e identidade. Ela falou que identidade é um grandíssimo problema e essa coisa de ler essa literatura dentro da chave interpretativa literatura lésbica, encaixando ela e separando do restante dos fluxos de literatura, é um problema para ela, né? Não é uma coisa com a qual ela tenha, que seja pacificado, né? Que seja tranquilo. E aí a gente pensa sempre, não sei quanto o pessoal aqui está familiarizado, né, com essas noções mesmo de camadas de opressão que vão se somando, de variabilidade de experiências que vão se somando. Então, uma experiência de lesbianidade vai variar, a depender da idade, a depender da raça, a depender se é uma mulher com deficiência ou não, em que posição socioeconômica essa mulher está, que tipo de experiência. Então, tudo isso, gente, para a gente falar de literatura lésbica, mas com o pé atrás, né? É literatura lésbica? A gente pode falar provisoriamente que sim, mas não é nesse lugar de identidade de um bloco em que a gente vai colocar todas essas autoras no mesmo cadinho. Próximo slide. Eu falo, né? Sempre acho que não vou falar, mas não falo. Aí, eu vou tentar ser mais sucinta. No Amora, pessoal, a gente leu poucos contos, mas uma das grandes características que fez com que ele fosse premiado é que ele mostra justamente essa variabilidade de experiências, de expressões, de modos, de afetos, de amores, de sexualidades que estão dentro da categoria lésbica. Seja as doces e sumarentas, sejam as pequenas e ácidas, também sem romantizar a lesbianidade. Tem muito conflito que aparece ali, né? Então, essa ideia de que finalmente aparece um livro que não estereotipa a mulher lésbica, que não vai para aqueles vetores de sempre repisados sobre um amor feminino, sobre feminilidade, é o que
faz com que o livro seja tão potente. Simultaneamente, ele está dando conta de uma questão que se chama invisibilidade lésbica, invisibilização das lésbicas, que já foi extremamente debatida, né, tanto por Audre Lorde, que eu acabei de citar, como pela Audrienne Hitch. Então, assim, na medida em que, vejam, a sexualidade das mulheres não deixou de ser tabu. Não deixou de ser tabu. A gente tem essas noções de que empoderou-se, né, de que as mulheres têm um curso histórico de apropriação do próprio corpo, do próprio trabalho e da própria sexualidade. Mas ele é recente demais, ele foi ontem. Então, se a sexualidade das mulheres ainda não é uma questão a ser resolvida, e gerações vão ser necessárias para que seja propriamente, eu não falo da esfera individual, talvez a minha seja, talvez a tua seja, eu falo assim, socialmente, coletivamente. Então, a sexualidade de uma mulher lésbica, como dissidente da heteronorma, é uma questão muito maior. Então, assim, isso vai dizer tanto assim, o quanto a gente sabe sobre transmissão de STs no sexo entre mulheres, isso vai dizer tanto quanto pode aparecer, o quanto é alvo de fetichização, como aparece na pornografia, né? Tudo isso aqui está em curso. E aí, na medida em que ela cria uma literatura que vai dando inteligibilidade para essas relações e para essa polivalência dessas relações, isso tem um efeito diante dessa grande força que é a invisibilização de mulheres lésbicas. E um dos contos que a gente lê, ele é exatamente sobre a invisibilização de mulheres lésbicas, né? É isso que eu falei um pouco, gente, não pensar assim que o conto é uma representação de uma realidade, né? Quando eu falo que ele tem ação na forma como que a literatura muda a forma como as pessoas vivem, na medida em que ela permite fabular mundos, pensar mundos, criar formas de inteligir as vivências, né? A gente tem um arranjo entre os corpos, então mulheres lésbicas que não podem aparecer na esfera pública, mulheres lésbicas que têm suas relações sempre minorizadas na esfera da amizade, mulheres lésbicas que sofrem estupro corretivo, né? Tem todo esse arranjo, ou mulheres lésbicas que se amam e são muito felizes, não é só dor, né? A gente tem que falar da alegria, do gozo, da festa, do amor, do afeto, tá tudo isso aqui em curso. E aqui a gente tem a linguagem, naquilo que é específico dela, nos arranjos que ela faz, nos arranjos sintáticos, expressivos, organizacionais, nos delírios da gramática que ela faz, e essas duas coisas estão em relação. Essa aqui não está mimetizando essa, entende? Essa é a pegada. Então, pensar que, mas, ao mesmo tempo, ter mulheres lésbicas que escrevem sobre si mesmo que fora da política da identidade, é uma questão sensível, né? Porque aí sempre se pensar, isso aqui é uma biografia, isso aqui é uma autorrepresentação, e a gente não quer pensar isso do Guimarães Rosa, né? Se é uma biografia, ou do Daniel Link. Daniel Link escreve... Não, Daniel Link é só teoria. Como é que é o nome daquele autor argentino que eu gosto? Esqueci. Do Dias de Flores, que ele escreve sobre a Rua Flores, na Argentina. Assim, ao final do semestre a cabeça fica desse jeito. Vamos em diante. Então, isso que eu já falei das relações, a textualização, como essa relação tensa entre conteúdo e expressão, e aí esse mapa aberto, né? Assim, não é um decalque das relações, é um mapeamento do tipo de relação que mulheres estabelecem entre si. Tudo isso para falar o que é o Amora. Vamos para os contos. Eu consigo passar aqui também? Eu consigo passar aqui? Não, né? Consigo? Não. Então, eu conto as tias. Esse conto, ele é muito bonito, né? Ele é muito sensível, ele é muito delicado, com uma situação que é muito tensa. Essa abordagem muito cuidadosa também é muito característica da escrita da Natália Borges, assim, que ela vai numa certa leveza, num certo uso meio coloquial da linguagem, certas expressões muito orais, né? E dessas expressões ela vai trazendo grandes nós, grandes questões. Então, a primeira coisa para notar nesse conto é como ele vai atravessando uma banalidade, né? Uma cotidianidade dessa relação amorosa. E aí é muito curioso porque, vejam, o conto se passa em Garibaldi, né? Que é uma cidade muito próxima de onde eu nasci. A cidade onde eu nasci chama Sananduva. Em Sananduva eu não era lésbica ainda, eu era bi, eu era qualquer coisa que não estava entendendo, a heterossexualidade compulsória, né? Que a gente chama isso.
E em Sananduva, eu conhecia exatamente 2 mulheres com essa trajetória, muito vinculadas à igreja, que eram amigas, moravam juntas. Uma delas tinha saído do convento também, né? Enfim, era exatamente. Eu nem lembro os nomes, mas também não tampouco falaria, né? Mas era exatamente o tipo. E aí uma delas trabalhava na minha escola quando eu era criança. E a gente ficava olhando assim, realmente eram as tias. Ah, não, mas elas são amigas. E uma delas era muito amiga da minha mãe também. Mas tinha exatamente essa mesma coisa que acontece no conto, que há qualquer coisa ali, mas que ela não pode chegar a ser dita por ninguém. Então, o conto fala o tempo inteiro desse amor entre essas 2 mulheres, as tias, sem pronunciar a palavra lesbianidade e sempre contado desde uma perspectiva de outra pessoa, né? Elas não chegam ao discurso no conto. Tem um trecho com um pequeno discurso indireto, mas elas não têm voz. Inclusive, a tia, que é tia da nossa narradora, da sobrinha, ela não tem voz nenhuma. É só a esposa dela, que é a tia outra, que aparece, né? Tem essa opacidade do ponto de vista da sobrinha, né? Isso que eu comentei com vocês. Bonita demais. Olha só como volta, né, gente? Que coisa estranha. Volta aí também. Aí a sobrinha também não aparece muito, mas ela aparece também por esse modo muito oralizado. Eu não sei para quem está se havendo com o português brasileiro, entendendo os nossos patuás, os nossos dialetos, as nossas oralidades, como é que pega esse rastro oral no conto, né? Mas ele está ali quando vai falando meio que, quando vem, ai, Deus me livre, também eu acho que também, assim, a literatura dá conta nessa universalidade de fazer perceber, mesmo que sejam expressões muito localizadas, né? E aí, olha, eu achei muito bonito, primeiro, esse ponto de amor que parte de um convento, de um lugar tão opressivo e tão sagrado, né, simultaneamente, quanto o catolicismo, mas ele não parte como uma provocação ou de uma maneira panfletária diante do catolicismo, né? A parte como um lugar em que mulheres se relacionam e se amam. Isso eu acho bonito demais, assim. Elas vivem o convento, elas saem do convento, mas o catolicismo e a religiosidade continua atravessando as viagens, a trazida do terço, a relação com a família, né? E também, veja, não é aquela narrativa, é uma narrativa familiar. Então, ela não é uma narrativa de rompimento com a família, que é um outro estereótipo que se costuma ter das vivências de pessoas de gênero dissidentes, de a mãe é homofóbica, o pai é homofóbico, aí a gente rompe e nunca mais se fala e vive minha vida empoderada, né? Muitas vezes, eu penso que na maioria das vezes as relações são muito mais ambíguas e complexas, e você convive nessa sorte de vínculo, tentando instaurar teu próprio amor, suportando homofobias, lutando contra homofobias, respondendo, é muito nesse vai e vem. E eu acho que esse movimento, o conto também faz aliança com esse movimento, também dá conta de incorporar de alguma maneira, de materializar esse movimento, né? Então, essa coisa de ser do interior é muito específica, né? Assim, é uma vivência. Para mim, é muito bom ver essas vivências de alguma maneira materializadas, né, em linguagem, na linguagem específica, né? Então, o casal é possível e impossível sempre na circunscrição de não dito. Ele vai evoluindo nessa circunscrição de não dito. Olha, gente, acho que tem alguma coisa dando. Já sei por que deu isso. Uhum. Já entendi. Aqui, circunscrição do não dito, né? Então, nada se discutia. Quando fui pela primeira vez à casa das tias, tudo já estava meio que assentado e aceito. Nada se discutia sobre ir ou não à casa das moças que fugiram do convento para morar juntas. Ninguém mais achava estranho, não tinha porquê. Acho que melhorou quando todos pararam de perguntar. Que é muito essa situação da visibilidade e invisibilidade lésbica, né? A coisa está acontecendo ali, são as tias, são as amigas, existe, mas não se fala, então não pode ter existência na linguagem. É um pouco sobre isso, né? No mundo corporal isso acontece, mas isso não pode ser nomeado, né? Aí tem essas viagens que vão aparecendo como uma heterotopia, né? Os lugares onde as experiências podem se dar longe do núcleo familiar,
Daí fala com muita delicadeza, né? Acho que aprontavam tudo que não podiam durante essas viagens. Não que não pudessem fazer nada, não sei, né? E aí essa lesbianidade é uma coisa muito crepuscular, muito intervalar. Até o final do conto, quando, enfim, a coisa se desenrola, né? A lesbianidade vai aparecer, ela some. Então tem essa coisa que é muito característica da Natália Borges, que é um tratamento da coisidade, dos objetos, da matéria, sempre agindo de alguma maneira nos seus contos, né? Então, os filmes queimaram, fica sem imagem, né? Então, vejam, fica sem palavra e fica sem imagem também. Aí tem esse trecho de humor também que eu destaquei, né? Que é muito engraçadinho. Dessa relação ambivalente com a familiar, sobretudo com a mãe, né? Até a minha avó, que não se sabia muito bem porque havia meio que parado de falar com elas, foi até lá dizer que ia rezar para Santos Dumont. Santos Dumont, para nós, para brasileiros, é o inventor do avião, né? Para os estadunidenses é outra história. Para Santos Dumont proteger o avião e não deixar que nada acontecesse com elas durante a viagem. Então, um humorzinho sutil, gentil, né? Esse problema da Alessi, quem é a Alessi, né? Assim como a narradora não sabe, a gente também não fica sabendo quem é a Alessi. A Alessi tem família, né? Quem é a família da Alessi? Ela pergunta para a própria mãe, a mãe dela fica meio revoltada, né? Tem conversas também sobre a tia Alessi, a família fala mal da tia Alessi, mas que conversas são essas, né? Então, ela expressa muito bem esse lugar de estar muito no plano de expressão, essa dúvida, esse não saber. Aí vem a coisa está indo bem, né? Não está boa, mas ela está indo. E aí vem esse principal conflito, né? Que é o AVC da tia e o barramento da tia Alessi ao hospital, porque ela está num não lugar. Ela é tia, mas não é tia. Ela está na família, mas ela não é família. Ela é amiga, mas ela não é amiga, né? E aí vem nessa conversa. Mas o que a senhora é dela, dona Alessi? Perguntava a moça da recepção. Amiga, dizia ela com uma voz de consideração. Já tem parente lá em cima no quarto. A senhora não pode subir, né? E aí a gente finalmente começa a acessar a casa via narradora. Ela começou a frequentar a casa das tias depois do acidente por 2 motivos. Queria ajudar e queria entender. Então, essa nossa curiosidade diante, que vai num crescendo, né? E aí vem essas cenas também muito delicadas, né? Muito cuidadosas, como esse amor vai aparecendo, como esses corpos se arranjam. Que eu acho, assim, também não gosto da coisa da autorrepresentação, mas eu não sei se uma pessoa que não tivesse uma boa pesquisa em gênero de dissidência poderia escrever, né? Uma mão que procurava da outra enquanto assistíamos a televisão, abraços, e uma vez peguei um beijo furtivo de bom dia na cozinha. E aí tem o conto termina em media res, ele não tem um desfecho, né? É um curso. Todos os contos desse livro me dão essa impressão sempre de um curso, sempre tem algo por vir, ele não fecha, né? Tem uma abertura. E aí tem eu até me arrepio, gente, eu sou meio emocionadinha. Esse desfecho muito bonito, né? Que aí elas aparecem com um novo curso histórico, que foi a regulamentação das relações homoafetivas no Brasil, né? Primeiro como união estável e depois a possibilidade de casar, uma luta histórica, etc., né? Então, vem a voz da tia Alessi, aparece, né? Num discurso indireto. Elas estavam dançando na sala e ela pede: nós chamamos para uma opinião, uma explicação, repetiu a tia Alvina. Eu perguntei o que era e logo me disseram sem bromar: queremos casar. Eu achei aquilo tão bonito e tão inusitado que chorei um pouco. A Alessi continuou a me explicar: sabes que tudo que temos é nosso conjunto. É nosso, é conjunto. Mas nada pela lei funciona assim. Se algo acontece com a tia Alvina, Deus me perdoe, eu fico com uma mão na frente e outra atrás. Além do que, se a Alvina vai para o hospital de novo, eu não posso nem cuidar dela. Não tenho direito de entrar no quarto, porque tem sempre uma fila de parente que aparece quando um velho se hospitaliza. Deus me livre, parecem varejeiras da merda. Nossa pergunta, filha, é se tu pode ser nossa testemunha. Não é bem casamento, é uma união estável. Né? Então, essa realização, essa possibilidade, uma impossibilidade, vejam, tudo sem a terminologia característica da lesbianidade, sem a topologia. A coisa vai se realizando no curso histórico, a partir das mudanças sociais também, né? Tudo isso são camadas que vão atravessando o conto. E vem aquela provocaçõezinha, a Heterolândia, né? Que termina o conto,
casaram, continuam felizes como sempre forem, de qualquer forma, é o melhor e mais bem-sucedido casamento da família. Muito bom. Aí, pessoal, vem esse segundo conto, Fracasso, ele é eu trouxe, assim, ele é quase uma prosa poética, né, que passa, a gente só cria suposições diante do conto. A minha hipótese é o processo, o que fracassa é a escrita, né, é o processo de escrita, tem qualquer coisa de uma figura narradora ali, o que é indiciado pelos papéis, pelos farelos, por essa angústia também, né, das coisas. Veja, ela não descreve um estado íntimo de angústia, senão ela escreve um arranjo de coisas, eu digo de objetos. Veja a minha angústia aqui na xícara vazia também, que está aqui desde ontem. Os cigarros, as cinzas, os papéis, a sujeira dos papéis, as migalhas. Na arte chama de assemblagem, né? Essa assemblagem angustiante. Mas o que me mostra mais, assim, o que me sensibiliza mais esse conto, que é da parte Pequenos e Ácidos, é justamente a espécie de posicionamento diante da injunção de sucesso, diante da injunção de performance, que no contemporâneo atravessa mesmo os escritores, que sempre foram no nosso imaginário essas figuras resistentes, né, ao establishment, ao zeitgeist, essas figuras que escolhem outra vida, né? Então, assim, na gênero-dissidência, eu falo gênero-dissidência para dizer de todas as formas pelas quais a gente não se normatiza como hétero ou como cis, né? Enfim. Oi? Tá muito rápido? Despacio, sim. Mais devagar, amiga. Desculpa, eu me empolgo, mas obrigada por me avisar. Muito obrigada. Então, gênero dissidência é sempre essa forma pela qual a gente vai se inventar, viver, se produzir, se constituir de formas que não sejam nos binários homem-mulher, essa relação hétero-homo, é sempre essas outras formas que a gente vai inventando. E aí, vejam, tem essa noção teórica muito consolidada nos estudos de gênero e dissidência que a Butler fala, né? A gente aprende a ser a gente é forçado a ser homem ou ser mulher quando a gente nasce, pela linguagem, pelo mundo, né? A gente é forçado a ser hétero, geralmente, o que a gente chama de heterossexualidade compulsória, né? Pela linguagem, pelo mundo, pelas narrativas de amor que a gente vê por aí, pelo que a gente aprende. Então, as pessoas que, de alguma maneira, saíram desse formato de existência, elas fracassaram em ser o que o mundo produz como forma legítima de existência, que é heterossexual e cisgênera. Então, há um fracasso constitutivo em cada forma gênero dissidente, né? Mas ele não é um fracasso, veja, não é negativado. É que tem qualquer coisa ali que não deu certo, que a conta não fechou. Eu também não eu falo da Heterolândia com ironia, mas eu também não acho que não vejo problemas em ser hétero. Cada um com a sua vida ruim, né? A ideia, pessoal, é que tem qualquer coisa ali que já se esfacelou. Tem uma expectativa do mundo que já não foi cumprida, né? E aí, em vez de a gente ver o fracasso, tem várias teorias, sobretudo assim, diante do aceleramento, da aceleração que a gente vive de potência, de produção, de afeto, de performance, que vê o fracasso como uma região segura e serena para existir, sobretudo no contemporâneo. Fracassar como uma forma de mais saúde, de mais bem viver. Aí eu não vou comentar muito, ele é um conto curto. Eu entendo que é o fracasso da escrita, né? E que esse fracasso da escrita faz com que se continue a escrever, porque a escrita, quanto uma coisa que tenta capturar a vida, sempre vai falhar, e é nessa falha que ela consegue existir, é nessa falha que a literatura existe, né? E a invenção literária existe. E aí, eu só trouxe essa ideia de fracasso meio positivada com um teórico trans que a gente gosta muito, que fala de muitas coisas, que é o Jack Halberstam. Ele tem a arte queer do fracasso, né? Fracassar como uma arte. Não tem a arte do sucesso sempre, não tem os livros de autoajuda.
como influenciar pessoas. Então, um livro de como fracassar melhor, como fracassar mais e como fracassar melhor. Em determinadas circunstâncias, fracassar, perder, crescer, desconstruir, desfazer, inadequar-se, não saber, podem, na verdade, oferecer formas mais criativas, mais cooperativas, mais surpreendentes de ser no mundo. Fracassar é algo que as pessoas queer sempre fazem e sempre fizeram excepcionalmente bem. Para as pessoas queer, o fracasso pode ser estilo, citando Quentin Crisp, ou um modo de vida, citando Foucault. E pode contrastar com os cenários sombrios do sucesso que dependem de tentar e tentar e tentar novamente. Aliás, se sucesso exige tanto esforço, talvez, em longo prazo, fracasso seja mais fácil e ofereça recompensas diferentes. Eu acho isso bárbaro. Eu acho essa ideia bárbara. Eu tenho vivido por essa ideia assim, de menos performance, menos potência e fracassar mais em escrever. Né? Eu estava falando que eu escrevo por hobby. Cada vez que eu escrevo, eu digo que eu também vou fracassar de uma maneira diferente. Também queria usar esse conto para fazer um gancho com agora o livro que eu vou comentar, porque tem uma coisa que aparece na obra da Natália Borges e sinto que vai aparecendo. Obra é um conceito meio cafona para falar, né? Mas eu vou ficar com obra. Sim, Fátima, sim, mas é o tipo de crueldade, é uma delicadeza, como ela narra, é uma delicadeza cruel também, né? Como ela narra, ela vai narrando aquele ponto de vista da sobrinha, que sensibiliza um pouco, mas também o que ela pode fazer, ela é sobrinha, né? E assim, também não deixa de dizer de um arranjo muito comum entre os corpos, de uma sociabilidade muito comum, que é essa inclusão exclusiva do companheiro da companheira numa relação lésbica, né? Como a família vai incluir, mas vai excluir na primeira oportunidade, né? Enfim. Voltando, eu queria comentar assim, como progressivamente na obra da Natália Borges as coisas tomam um outro estatuto de agência. A importância que é dada pelas coisas, pelo arranjo entre as coisas, ela tem uma mini novela, uma novela curta que ela lançou ano passado, que chama Foi um Ano Ruim. Acho que é isso, Foi um Ano Ruim. E é basicamente sobre como o mundo era analogicamente entre os anos 80 e 90. Que tipo de arranjo a gente tinha, que tipo de relação com as coisas a gente tinha, que tipo de técnicas nos produziam naquela época, que é muito diferente, né? Acho que aqui o pessoal também está numa faixa etária que viveu anos 80, anos 90 e vive o contemporâneo e sabe que tem uma grande quebra, né? A gente vive uma grande quebra na digitalização da vida. E essa quebra, né, pessoal, que é a questão do livro Extinção das Abelhas. Que eu peguei, eu não podia deixar de pegar, eu disse, é conto, mas vamos ler então aquele capítulo como um conto, e não deixa de fazer sentido, porque o livro, eles são platôs, assim, ele tem uma narrativa que corre, mas cada trecho, cada capítulo, ele também tem um arranjo que é muito próprio, tem uma arquitetura muito própria, por isso que vejam, mesmo que vocês não saibam exatamente o que se passa no restante da narrativa, a gente selecionou um capítulo que está ali meio que na meiuca, no começo do livro, dá para entender o próprio capítulo como sua própria estrutura, digamos assim, sua própria funcionalidade. Ele faz sentido. E todos os capítulos têm esse modo. Ele começa e se encerra com um devir. Começa e se encerra com um devir, e nisso se desenvolve a narrativa da extinção das abelhas. Óbvio, como o título indica, né? A extinção das abelhas vai falar de uma terra em colapso. De uma terra em colapso. E a extinção das abelhas é uma coisa que a gente acompanha e fala, às vezes fala menos do que devia, né? Que diz, no final das contas, as abelhas têm essa função protagonista na biosfera de polinização, mas se as abelhas não estão extintas, muitas espécies estão e se extinguem todo dia. Quem nos fala é a Donna Haraway, né? Que é uma bióloga também feminista. Então, assim, a gente está num estado de degradação contínua que a gente não pode mais negar. Né? Não tem, até o próprio negacionismo climático tem se esfacelado. E as espécies, de fato, estão morrendo e elas não vão ser revitalizadas. Então, como que a gente se vê? Eu acho que uma das coisas que essa obra responde é assim, como que a gente se vê
com um tempo catástrofe, sem ceder ao cinismo de dizer, bom, acabou tudo, o capitalismo venceu, eu não tenho nenhuma força diante disso, ou sem delirar, achando que a solução vai vir à revelia das nossas ações, sem achar que a gente vai ser salvo pela tecnologia, por exemplo, por uma outra tecnologia. Então, a gente tem uma injunção de ação e de atuação no presente que é muito séria, e acho que a gente tem se distraído muito disso, né? Porque, de um lado, a gente fica amedrontado diante da catástrofe, dizendo, meu Deus, o mar vai engolir tudo. E, bom, eu sei que na Argentina também, aqui na Argentina, no Uruguai, eu sei que tivemos eventos extremos de frio nesse inverno. Vivemos Porto Alegre, né? Vocês devem ter acompanhado o que aconteceu aqui no sul do Brasil. Então, não é nenhum panfleto que eu estou fazendo aqui, é uma descrição das coisas, né? E aí, a grande questão que tem sido debatida, e na narrativa de histórias, na força da narrativa de histórias, é como ficar com esse, a gente fala no Brasil, ficar com esse pepino. Como ficar com esse problema, ficar com esse pepino, sem delirar e achar que vai vir qualquer pessoa nos salvar, e sem ceder ao cinismo e dizer, bom, agora o Elon Musk que vai para Marte, eu vou ficar aqui e vou ver a Terra degringolar. Uma expressão bem nossa também, vou ver a Terra se acabar. Né? E aí, o grande ponto desse... São vários grandes pontos. Esse livro é muito... Leiam esse livro inteiro, ele é genial. As questões maiores, assim, que eu acho que são maiores para a gente comentar nessa obra é o seguinte: a gente sempre tem narrativas de catástrofe, fim do mundo, que vêm do norte global, de como eles se salvam, de como os alienígenas chegam. Tem um filme antigo que é uma grande mudança climática, então como a Estátua da Liberdade fica coberta de neve, né? E são poucas ou nenhuma narrativa de fabulação do que acontece aqui, nessa topologia específica do sul do mundo. Né? E numa topologia, ali ela não fala em nenhuma cidade, mas numa topologia específica, que é a cidade em que a Regina, que é a personagem principal, está. E vejam, ao longo da obra, não vou ficar dando muito spoiler da obra, mas ao longo da obra, o que está acontecendo? Qual é a trajetória da Regina? A Regina é uma mulher gorda, então são várias camadas, não é só o fim do mundo. O fim do mundo vai atingir diferentemente pessoas diferentes, né? Assim, a queda do céu, para ficar com o termo do Schopenhauer, né? Vai cair mais, e sempre caiu mais em pessoas mais empobrecidas, mais vulnerabilizadas, né? Em pessoas mais racializadas, em pessoas menos conformes de gênero e sexualidade. E esse é o caso da Regina. A Regina, que é a protagonista, ela é uma moradora do interior, ela é gorda, ela é lésbica, ela é dependente de insulina, ela é precarizada no trabalho dela como professora. Todo mundo sabe aqui que professor é uma classe bem sofrida, né? E ela tá, enquanto as amigas dela, que são outras mulheres lésbicas, a rede entre mulheres lésbicas, estão indo para outras zonas, estão se mudando para condomínios, estão indo para outras regiões, a parte onde ela mora está sendo fechada, que é um conceito que já acontece para descrever um fenômeno do mundo, que é de zonas sacrificiais, que é para que determinados lugares se mantenham, né, a Terra, determinadas partes vão sendo fechadas. Então, a gente não cuida do aquecimento global, Porto Alegre vai inundando, virou uma zona sacrificial. Então, essa é a dinâmica do livro. Intenso, né, gente? Não é fácil de ler. Ainda mais a nossa ansiedade climática, nessa angústia climática, não é fácil de ler. E aí tem um contexto específico também no interior do Rio Grande do Sul, que é essa extrema contaminação dos alimentos, né? Um agrotec absurdo, monocultura de soja, tudo isso está ali. Então, ela não consegue mais comida, tudo isso vai acontecendo muito, e aí tem a coisa muito paulatinamente, muito devagar. Essa é a maior angústia do livro. Difícil, né, pessoal? Difícil, eu sei que é difícil. Difícil para mim também.
Então, como eu falei, quero ler como um conto, assim, separar ele do livro e pensar o que está acontecendo aí nesse capítulo. Então, assim, tá, última coisa para não ficar só vou falar isso antes para não ficar só na Grande Depressão. Obrigada, Ana, obrigada pela tua presença, muito bom. Que bom que você veio, que bom que você curtiu. Assumo que curtiu, né? Se agradeceu. Que bom que você gostou. Vou falar rapidinho, tenho que me preparar porque eu tenho uma pijamada para ir. Pijamada, que delícia! Gosto! Tchau! Ai, me convida! Obrigada! Tchau, tchau! Imagina. Só mulher! Só mulher! 10! Tchau! Ai, gente, coisa boa. Além no livro, assim, eu não vou dar spoiler, porque eu quero que vocês leiam. Se eu falar muito, às vezes não dá. Eu quero só provocar. Tem essa urgência de narrar o problema, mas no livro também, outras relações, outras formas de habitar a zona crítica também vão sendo narradas. Então, o livro não é uma grandíssima tragédia, não é só a Regina se ferrando no fim do mundo, né? Ela tem agência, ela vai estabelecendo outros vínculos com pessoas que também, sobretudo mulheres, né? Que nem a Ana Clara falou, só mulher, sobretudo mulheres, e vão construindo formas de habitar. Numa aliança, isso é muito interessante também, numa aliança do Sul. Se não me engano, ou elas vão para o Uruguai ou elas vão para a Argentina, elas estão aqui no sul do Brasil. Então, essa necessidade de criar imaginários e narrativas que andem nessa ambivalência. A coisa está feia, não é pouco feia, e nós temos possibilidade de aliança e ação e de ficar com o problema, tá? Então, o capítulo Deus lhe pague, ele começa a narrar esse colapsômetro, né? Que é uma obra grande e está muito longe, né, da realidade dela. Está lá em Davos. Isso que eu já falei, que é, enfim, ela que protagoniza, né, que é desde o Sul. Está lá em Davos o colapsômetro. Então, essa relação um pouco distópica que a gente estabelece com o próprio território, né? Então, tá lá em Davos, estão todos os palhaços, doidos, leões decrépitos que mandavam no mundo, estava lá. Ninguém tiraria da lapela uma solução. E aí, o que ela fica muito, a Regina fica muito chocada, é que aí é uma obra de um artista, tudo muito grande, tudo muito circense, nada desse arranjo humano dá conta desse não humano que age em nós, vivo ou não, que é a Terra, né? E aí ela se dá conta de como esses pactos linguísticos e ontológicos que a gente tem são frágeis. Ai, gente, eu demorei, né? Mas eu juro que eu tô acabando. Obrigada, Liliana. Como esses pactos ontológicos são frágeis, né? Então, ela descobre que os escritos de papel com carimbos e assinaturas não funcionam mais, que os debates e os discursos embasados, os debates salutários não funcionam mais. Estávamos na era do espetáculo do circo, na coisa material, vejam, material, óbvio e redundante, só palavras não davam conta. Então, a gente vai ter que repensar nossa relação com a linguagem e com o mundo. E com aquilo que é ainda mais abstrato que a linguagem, que é o mundo digital, né? Essa coisa espiritual, evanescente, etérea, que é o mundo digital. Era preciso construir monumentos esquisitíssimos, com nomes ridículos, em algumas línguas impronunciáveis, para que as pessoas acreditassem nas palavras e nas promessas. Vocês sentem ressonância com o que a gente vive? Nos indicadores reais das coisas do mundo, os tempos, as faltas, as mortes. A percepção de que as coisas estavam diferentes, mas tinham banido relatórios e pesquisas dos debates oficiais. As previsões tinham desanimado as populações, e isso era ruim. A sensação de desânimo... Não se podia aventar dados de uma catástrofe em potencial, aí já era demais. Melhor era anunciá-la com termômetro, fechamentos, né, as zonas, e pirotecnia. Isso gerava segurança, afinal, todos poderiam acompanhar do aplicativo, né? E aí, instaurada essa cena do colapsômetro, essa figuração de como a gente de uma terceirização aos governos, aos mandantes do mundo, né, um bolsonarismo, trumpismo, etc., e aquilo que está acontecendo localmente, a gente aqui no Sul Global, tudo isso ainda tem uma banalidade perpassando, que é ela e a Paula, que é a namorada dela, com quem ela, enfim, tenta ter um romance, mas a Paula também se
se evade desse romance, né? Tentando ir ao cinema, né? Elas estão tentando ir ao cinema, mas não rola. E aí fala, tem que acabar com a humanidade, estamos empesteados, olha a merda que a gente fez, reseta. Aí a Paula, que adianta tu ler tanto e ser essa pessoa cool, Regina? Eu, pessoa cool, que merda é isso? Alguém cuja única projeção é bosta e fedor. Eu não sou assim, eu meio que era assim. Não é todo mundo que está empesteado, como tu disse, tu sabe. Então, assim, quando eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter, especialmente falando aqui entre sulistas, que quando a gente pensa o humano deu errado, e a gente não faz essa escansão de que o humano, né, que deu errado, a gente se coloca no bolo. Essa unidade, humanidade como espécie, ela é grande demais. As práticas são diferentes demais, né? Quem está poluindo? Quem tá no topo da pirâmide? Que práticas são as? De onde vem, né? De onde vieram todas essas maquinações? Onde estão os modos de vida tradicional? Então, tudo isso está em questão. Porque quando a gente fala assim, é o antropoceno, parece que todo humano agiu para destruir a Terra. Parece que está dentro de nós sermos destrutivos. Aí tem essa figuração, não sei se vocês já ouviram falar ali, o humano é um vírus que destrói o próprio hospedeiro, né? Mas não é assim, não precisa ser assim. A gente chama isso de realismo capitalista, que a gente acha que a única realidade do humano é o modo de produção e relação e consumo capitalista, né? Essa que está junto com a aceleração, performance, etc. Então, assim, que outras formas estão instauradas? E tudo isso é uma coisa que vai subsidiando, que está ali atravessando o livro da Natália. Por isso que ele não é só angústia, né? Por isso que ele tem potência em outras formas de existir. E aí eu pauto bastante as questões de gordofobia, né, e variabilidade funcional, e aí tem isso que é interessantíssimo. E é real, né? É uma experiência real de pessoas gordas que sofrem injunção de emagrecer desde sempre, como a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Eu acho que pessoas gordas e mulheres em geral, né, sofrem essa injunção de que a melhor coisa que se pode ser na vida é bonita, logo magra, né? E aí, quando pensa assim, o que eu vou fazer? O mundo vai acabar, o que eu vou fazer? Ela fala, primeira coisa que... Ela não fala, ela pensa, né? A primeira coisa que pensei foi em emagrecer. E, gente, isso é tão... A gente consegue se identificar tanto com isso, né? Pessoas feminizadas, digamos assim, mulheres, homossexuais, homens, né? Assim, emagrecer, ficar bonito. Eu lembro de um slogan que dizia assim numa revista: você só tem uma vida, viva a magra. Né? Violentíssimo, pesadíssimo, terrível, terrível, terrível. Imagina o nível de violência psíquica, né, que isso instaura. Aí tem outra questão que tá... Vejam, são muitas questões, cada um dos capítulos está atravessado por uma série de questões muito bem articuladas, né? Então, a outra questão, que aqui tem vários colegas que sabem muito bem, que é o ocaso das ciências humanas, né? O ocaso das linguagens, como o fechamento aqui a gente teve recentemente fechamento de um centro de humanas de uma universidade particular no Rio Grande do Sul, lá no Unicinos. Fechou um periódico que era famosíssimo, tinha anos de trajetória, né? Então, assim, no geral, as ciências humanas e as ciências linguísticas, elas não estão mais sendo uma questão do contemporâneo. E aí tem e estão sendo mais precarizadas em nome de uma tecnocracia, como se isso fosse responder e nos salvar, né? E aí tem esse diálogo também que eu selecionei, que, enfim, muito bom, né? Há tempos que o nosso centro não dá lucro, né? Tu sabe das reestruturações, né? Centro Tecnológico de Linguagem, blá, blá, blá. É tudo empresa de tecnologia e técnico de aplicação agora. Então, a educação morre, né? A morte do humano é a morte da educação. É o que eles chamam de retorno social direto, ela diz com aquelas palavras revirando os olhos. É grave. Então, a gente não tem mais serventia. Não consegue enxergar nem o lado prático das humanas, o que dizer do nosso serviço simbólico. Só tem que fazer prédio e ponte e vender serviços. Mas o desejo de atravessar a ponte, eles vão tirar de onde? Então, também é um trecho interessante, né? Após ser esnobada pela namorada, a Regina, então, veja, não é um amor lésbico idealizado, romantizado dos femininos que se completam. Tem uma lésbica bem arrombada aí que fica enrolando a Regina pra caramba, né? Então, elas não vão para o cinema, elas estão tentando ir ao cinema, mas o colapsômetro vem e cai como uma bigorna, dizendo, olhe, as coisas estão mal, né? Não dava mais para negar que as coisas estão mal. O livro foi lançado em 2021, né, gente, durante a pandemia.
E aí o conto termina descrevendo esse espaço desolado, que é um pouco, né, um jeito dela descrever essa zona sacrificial que ela está habitando, né? Enquanto a cidade onde ela está sendo dividida em condomínios e zonas habitáveis, né? A Regina está numa zona sacrificial. E ela descreve nessa delicadeza de uma coisa muito pequena, né? No terreno atrás de casa. Então, as coisas que vão se acumulando ali, né? A descrição é muito imagética, né? Então, ali a gente consegue vislumbrar esse terreno, essa pobreza, esse abandono, né? Uma horta fracassada, um monte de tijolos enfileirados, o espaço de dentro preenchidos com terra e entulho, um latão enferrujado onde eu jogava as bitucas de cigarro, o canto favorito onde Paranoia cachorra, né? Cagava, e do outro lado o canto favorito onde ela cavava um buraco para deitar dentro. De vez em quando, por ali, tinha algum bicho morto, um rato, um passarinho, que ela mesma se dava de presente, creio. Tudo isso é abacateiro subdesenvolvido. Eu podia tentar arrumar essa zona, comprar, sei lá. E aí tem o zona caos, zona bagunça, zona região, zona sacrificial, né? Então sempre vem vindo, assim, essa tensão, o Preciado, estava lendo Preciado ontem, entre o saber e o fazer, que nunca é fácil, né? Não é fácil na filosofia, não é fácil na nossa vida íntima, não é fácil com o mundo colapsando, o mundo se derrubando. Então, acho que essa é uma promessa, assim, uma sensibilização e o que vai um estatuto da coisa, para a gente não pensar assim, literatura é só a representação dos afetos humanos, mas pensar como a literatura pode nos ajudar a pensar e a fabular formas de nos relacionarmos com o mundo, a mundaneidade da literatura. É isso, gente. Falei demais, eu sei, achei que ia ser breve. Ai, agradeço a escuta de vocês. Gostaram dos contos? Foi ótimo, Nath. Muito, muito obrigada pela grande aula que nos deste. Então, bom, a gente abre agora para perguntas, comentários, alguém que queira falar neste momento. Mas muito obrigada, Nath. Obrigada eu. Alguém pode ficar à vontade de abrir o microfone, não tem problema. Ela falou tanto, mas deixou todo mundo tonto. Não, foi ótimo, né? Trouxesse questões super importantes. Ó, Yoko quer comentar algo. Pode falar, Yoko. Puedes hablar. Hola, ¿me escucha? Sí. ¿Sí? Un poco más, no mucho. Sí, está bajito. Está bajo. Sí. Bueno, entonces me voy a cambiar al celular y hago la pregunta. Poco, quizás acercarse un poco más del teléfono. ¿Escucha? Mejor. Bueno, si no me cambio el celular. Me voy a cambiar al celu. Hago la segunda, si les parece. Hago la segunda pregunta. ¿Sí? Me paso al celular. Ah, bueno, sí. ¿Sí? Para que se escuche bien. Esperamos. ¿Me esperan? No tengo. Bueno, lo voy a hacer por acá, a ver si es que me escuchan, si es que la puedo hacer por acá. Pensaba en en estas dos vías, ¿no? Que hablabas, y como que una tercera vía también que aparece expresada como este aviso de incendio, ¿no? Que el aviso de incendio funciona como no darle una resolución al capitalismo como si fuera el fin del capitalismo una opción, sino que como en este desencanto epocal habría una idea que no se propondría terminar con la explotación, sino más bien actuar como un bombero. Por eso un aviso de incendio, es decir, tu palabra de Benjamin, ¿no? De Walter Benjamin en el libro Calle de Dirección Única, que dice, bueno, la cuestión es apagarle la mecha que lleva a que explote,
el capitalismo, más que pensar en términos de un fin, ¿no? Que estas acciones, digamos, estas acciones contra la maquinación, serían acciones de apagar un incendio, más que de pensar en terminar como un super relato de terminar con el capitalismo. Perfeito, Yoko, perfeito. Olha só, eu tenho entendido, e quem me ajuda muito a entender isso é uma teórica que eu acho que dá respostas muito relevantes. Ela tem um fundo socialista, feminista, biólogo, que é a Donna Haraway, né? E a Donna Haraway sempre fala que tudo que a gente pretende que seja totalitário, uno, global, é uma aposta que a gente já perde de antemão, porque enquanto as forças neoliberais se articulam na globalização, né, são forças cada vez mais globais, né, a nossa resposta, a nossa insurgência é sempre local. A nossa relação sempre é com a nossa comunidade, com o nosso... Comunidade é uma unidade difícil, mas ainda mais no contemporâneo, que a gente está cada vez mais individualizado, né? Mas a nossa resposta, ela é sempre muito parcial, lutas locais, assim, eu digo assim, não locais no sentido de responder o que acontece aqui, mas no sentido de que a nossa resposta, ela é precária, ela é menor, ela é minorizada. E o que a gente consegue, se a gente entra realmente numa ideia de reverter o capitalismo, isso é uma paralisia, porque a gente não consegue, a gente não entra em formas tão grandes de maquinação e agenciamento. Não sem um grande capital para começar, né? Mas a gente consegue ir produzindo, respondendo aos nossos incêndios, né? Respondendo ao que acontece na nossa comunidade, respondendo às espécies que estão aqui no nosso entorno. Peraí, que espécie mora em Florianópolis? Que espécie mora onde você está? O que está acontecendo aqui? Que iniciativas locais estão acontecendo? E muitas vezes o que as coisas precisam não é de um grande herói, né? Não é de um heroísmo, não é de uma grande... É de um sujeito sofredor, cindido, precário, que aparece nas lutas locais, que aparece nas demandas locais, né? Eu acho perfeito o que você falou, assim, essa nossa resposta, essa possibilidade de resposta, passa por... ela é muito limitada e local, né? Ela é muito limitada e local, essa é a nossa possibilidade de luta, e aí é uma noção realista de como responder, né, ao antropoceno. Muito bom. Muito bem, obrigada, Nath, obrigada, Choco. Juliana, pode? Oi, Ju. Amiga, não estou escutando. Só eu que não estou escutando? Também não. Acho que talvez o áudio esteja fechado. Não, pior que não está fechado. Não está fechando. E agora? Agora estava no microfone errado, desculpa. Oi, gente, bom dia. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão etária do conto As Tias, né? Que eu acho que, inclusive, que dá para a gente fazer uma associação aí com o que ela vive também no Extinção das Abelhas, porque, enfim, ela não é uma senhora como as tias ali, né? Ela tem 40 anos só ainda, mas talvez ela, eu não sei, eu não li o livro inteiro, eu tô meio na metade, mas eu não sei se ela pensa em como que ela vai envelhecer nesse fim de mundo, mas ali as tias, inclusive relacionando com o que você acabou de falar, elas formam uma pequena comunidade só das duas, ali com a sobrinha também, e enfim, entre mulheres ali, né, pessoas gênero dissidentes, que estão pensando em como criar essas pequenas regiões para se apoiarem, né? Inclusive discussões que estão meio em voga agora, justamente com a visibilidade maior que povos indígenas estão tendo na política, ou até as lutas negras e tal,
de discussões sobre aquilombamento, né, aquelas coisas. E aí eu estava pensando nisso, assim, como que essas pessoas, gênero dissidentes, como que a gente vai envelhecer no mundo, assim, né? Porque é uma questão que começa a aparecer e a gente não tem, talvez, muita literatura, ou eu não conheço, na verdade, deve ter. E, sei lá, se você pensou alguma coisa sobre isso, ou se alguém pensou alguma coisa sobre isso, ou pensa, não sei, de repente fazer alguns comentários aí. Então, tem aquele livro da Monique Wittig, que é As Guerrilheiras, né? Que eu acho que inaugura um pouco. Provavelmente tem coisa antes, tem coisa depois. A ignorância, a minha ignorância mesmo é um negócio sem limites. Mas que começa, assim, dessa comunidade heterotópica, né, de mulheres lésbicas, de mulheres que se relacionam com mulheres, enfim, porque para sambar casbi também, né, e que vivem num mundo num mundo próprio. E isso é atravessado por diversas gerações, variabilidades funcionais, formas de estar no espaço, etc. Né? Mas ainda é numa topologia, assim, numa figuração de guerrilha, de força, de potência física. Tem uma potência física que atravessa as guerrilheiras sempre na Monique Wittig. Amiga, eu acho assim, ó, que o trabalho da Natália tem feito liberar possibilidades para a gente imaginar isso, que é uma coisa que a gente começa a imaginar agora. Tem se materializado bastante. Veja, a gente vê assim essas comunidades de pessoas idosas, né? Muito nos Estados Unidos, muitas pessoas, a maioria com grana, né? Pessoas que conseguiram acumular capital durante a vida para poder ter uma boa velhice. E a gente sabe que, por exemplo, no lumpen proletariado que a gente vive, na extrema exploração do trabalho que a gente vive, uberização do trabalho, como é que a gente vai conseguir uma aposentadoria quanto mais conseguir formar uma comunidade? Então, é uma tarefa de reinventar o presente, né? Assim, não dá para a gente usar essa noção de uma comunidade de idosos que vamos viver juntos. Eu digo isso porque nas minhas conversas com a Juliana a gente fica pensando nessas coisas. Como envelhecer. Em como envelhecer juntas, né? Fora do paradigma de família heterossexual, que é um paradigma, né, que está muito ali afim ao capitalismo, né? Então, assim, que fazer, que inventar? Eu acho que é uma tarefa do presente mesmo, inventar formas de se relacionar, formas de vínculos, né? Vínculos que não sejam natais, né? Então, formas de fazer. A dona Harvey fala em faça parentes, não faça bebês, né? Porque a gente tem um problema de superpopulação humana que a gente também não dá para... Ele é um problema porque a gente sempre... Geralmente isso recai sobre pessoas mais pobres, né? Que os pobres procriam muito. Então a gente tem que falar isso com muito cuidado, né? Tem com muitos recortes. Mas a gente tem um problema de excesso de uma população humana que o planeta não dá conta. E que só prolifera, né? A gente prolifera. Então, como fazer vínculos, né? Que não sejam natais e que não sejam da família nuclear, da família genealógica. Essa é a questão de $1 milhão. E o pior, como fazer esses vínculos quando a gente está tão explorado pelo trabalho e tão colocado pela informação, assim, pela aceleração da vida? Porque eu sou uma pessoa que consegue trabalhar e descansar, né? Eu não tenho conseguido fazer nada além disso. Então, não sobrou potência meu corpo, não sobrou muita potência para fazer outras coisas, né? Então, são questões que a gente tem que responder, e a resposta é só coletiva, mas o mais bonito dessa... Eu acho o romance da Natália Borges muito teórico, né? Assim, tem muitas questões de fundo ali que estão ressoando. O mais bonito dessas teorias e dessas literaturas é a injunção para fabular. Vai ter que inventar outra coisa. Vai ter que pensar em outra forma. O quanto a gente também tem que saber que o quanto a gente vai conseguir fazer é precário, mas o mínimo que a gente conseguir fazer é importante. Sim. Eu até tem um trecho rapidinho só, bem rapidinho. Tem um trecho um pouquinho depois dessa parte que a gente leu do livro, que ela fala assim, porque eu achei que quando eu chegasse na vida adulta era pagar as contas, enfim, ela falou, depois eu descobri, na verdade, que a vida adulta era saber das pessoas e cuidar delas, né, e aí eu acho que é meio por aí mesmo, assim, saber e cuidar. Que bonito, que bonito, que bonito. Muito bem. Alguém mais?
Ó, a Daniela. Olá, bom dia. Desculpem que eu cheguei mais tarde e nem falei oi. Eu estava com cara de dormida, estou aí um pouco gripada. Eu queria só continuar com essa linha que Natália e Juliana comentaram, que eu pensava a relação de paranoia, né, de já fazer essa pequena comunidade com outra espécie, né, trazendo as leituras, né, que a Natália já mencionou, de como ela até pensa a relação de cuidado com paranoia, né, sendo até um bichinho não sei, menosprezado talvez pelo resto da família, né? A família, se entende, né? Todas aquelas mulheres, essas outras tias, né? Essas tias sempre presentes. Sim. E eu penso a pequena comunidade com paranoia e justamente, não sei, não tinha pensado até hoje, de como ela fica desnorteada a partir da morte do bichinho. E isso que acontece com os laços vitais, né? Está muito no presente. Faça a pergunta, é super pessoal, né? Eu vou fazer esse ano 40 anos. Faça essa pergunta de como nós envelhecemos. Eu acho que não é uma coisa para planejar. Claro, se você vai ter aposentadoria ou não, é para planejar, sem dúvida. Mas o que eu digo eu acho que os materiais da Natália são muito vitais, ou seja, essa literatura, né, focada na vida, que mostram as materialidades, as simbologias, as emoções, né, do presente. Claro. E o que está ali. Acho que a gente envelhece como a gente vive. Eu falaria o mesmo para um modelo heterologocêntrico, blá, 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 blá. Sim, você comentou sobre petrosexo, não sei quanto, desculpa, de preciado, né? Sei. Eu acho que, realmente, né, o modelo de família envelhece como vive também. E para quem tem família assim, né, os pais até envelhecem e ficam pensando que estavam como estavam antes, né? Mas não, voltando, né, essa questão com paranoia e os bichinhos, que eu queria perguntar que como você pensa, o que você pode comentar em relação às abelhas? Como ela está no título, aparece como um sinal, como um índice bartesiano, se a gente quiser, e só, não aparece muito mais. É estranho, não sei. Talvez eu seja boba de pensar porque está... Não sei. Sim, eu estava pensando nisso hoje de manhã, sabia? Juro que eu estava pensando, porque parece que as abelhas aparecem mesmo mais como uma figuração de Davos, né? Que aí, tipo, ela fala que o que pesa, um dos índices que mais pesa não é um colapsômetro, é uma espécie de termômetro, né, do aquecimento global, mas o que a extinção das abelhas pesa muito lá em Davos, e na realidade dela, que é uma realidade de agro, de monocultura, né, essas abelhas não estão presentes. O que está presente é a relação com a espécie companheira, que é a cachorrinha paranoia abandonada, né? É curioso isso. Eu acho que também diz assim, diz do dado, por exemplo, do dado do mundo, né? De fato, a extinção, uma possibilidade de extinção ou redução das espécies de abelha é um problema ecológico grande, de grande impacto, mas ele é uma coisa que está fora desse terreno que ela está ali atrás, né? Assim, eu acho que ele tem um simbólico grande, né? É nesse terreno aqui, é com a paranoia. Quem lê o livro sabe também que tem a parte que ela leva a moradora de rua para casa dela, né? Então, é nesse cuidado que está ali. A abelha, a abelha, como essa multiplicidade, como essa figuração, ela é grande, ela é potente, ela é ecológica, ela está numa cadeia imensa, né? Na cadeia da Regina, está a moradora de rua e tá a cachorra lascada, né? Tá a paranoia que traz ratos, né? Então acho que também tem esse viver com e morrer com, de um lado, numa figuração que seja mais realista, mais sulista, mais da zona sacrificial, né? Porque mesmo se a gente for pensar, o que a gente consegue fazer com espécie companheira? Eu vivo com essa angústia. O que eu consigo fazer com as espécies que acompanham o meu território, né?
Por exemplo, agora teve uma espécie que eu me ligo muito com as baleias francas por questões, enfim, também de gordofobia, eu tenho toda essa relação com as baleias. E elas saem lá da Patagônia, atravessam o Atlântico Sul e chegam aqui. E elas estavam quase extintas, né? E aí, com algumas políticas, a criação de institutos, as baleias voltaram a proliferar, a regenerar. E eu fico pensando, o que eu posso fazer? Bom, eu não posso fazer nada, mas eu não me sinto capaz de fazer nada, eu não sou bióloga, né? Eu posso o quê? Escrever a respeito? Bom, talvez sim, isso é uma possibilidade real. Mas o que eu me sinto apta a cuidar de verdade são dos cachorros de rua da minha cidade, né? São dos cachorros que a gente adota, né? Do cachorro que o Lino adotou, do cachorro que eu adotei. Então, eu acho que está muito nisso, assim, cuidado, espécie companheira, precariedade, porque a precariedade diz, de um lado, dessas condições limítrofes do humano, mas também diz de outro, dessa sujidão que a gente também não quer acompanhar. A gente prefere lutar pelas abelhas do que catar o rato do quintal, né? Do que cuidar da cachorra sarnenta, sei lá. Assim, é uma interpretação bem pessoal minha da coisa, né? Mas eu leio um pouco por aí, assim. E achei muito bonita a sua fala também, achei muito bonito como você organizou o Preciado, com o cuidado, né? Acho que cuidado é a chave no final das contas, né? Só que a gente tem que definir o que vai ser cuidado. Né? A gente tem que especificar o que vai ser cuidado, porque às vezes a gente fala tanto em cuidado que vai ficando meio esvaziada a palavra, né? Temos que ter cuidado, que nem afeto. O que quer dizer afeto hoje em dia? Não sei mais o que quer dizer afeto. Obrigada, Dani. Obrigada pela fala mesmo. Lino levanta a mão. Isso, eu ia dizer agora. Pode falar, Lino. eu já tô... Manda ver. Um pouco seguindo a mesma linha, assim, e fazendo uns remeleixos dessa história, pegando a tua linha de agora, assim, né? Eu ia começar um pouco numa história que eu tô e que eu acho que a Natália traz, assim. Primeiro te agradecer, porque eu conheci a Natália Borges por você e pelo livro que você me deu. Lindo, eu fui pegar que você me é a deu. primeira capa do Lino, é linda essa capa. É grega. Outra edição, e é de capa dura, assim. Isso tá bem mais caro. E é lindo. E aí, bom, pegando nessa linha, assim, né, nessa coisa do amor é revolucionário, eu acho que o conto que mais me pega também desse livro é As Tias, assim, eu não sei se tem outro conto que, tipo, é chororô, assim, é ler 10 vezes, sabe, sem cansar, tipo, já voltei, já li para várias pessoas, toda vez que eu vou mostrar esse livro para alguém, é esse conto que eu vou ler, assim, tipo, é um conto que toca muito, e eu acho que toca pela questão da família, né? Tipo, a família é um lugar que toca a gente. Mas toda vez que, pelo menos, eu vou falar sobre questões LGBTs, assim, é engraçado porque parece que pessoas LGBTs não têm família, né? Só pessoas héteros cis têm família. E parece que a gente nasce de ovo, né? Tipo assim, a gente não tem pai, a gente não tem mãe, a gente não tem filho, a gente não tem irmão, a gente não tem família. E também muito na coisa disso que elas trazem, assim, beleza, tudo é nosso, né? A gente construiu isso, a gente vem construindo isso há anos, mas tem uma coisa aqui que é a institucionalização, não importa muito, né? O nosso afeto, a nossa construção, os nossos acordos, né? Isso. Existe uma institucionalidade aqui, da qual os nossos acordos vão por água abaixo, sabe? A própria família, né? Exato, né? E que estão dados, por mais que a gente constitua acordos aqui entre nós, existem outros acordos, né? Outras formas de acordos que estão dadas por outras pessoas e que a gente perde totalmente o controle dos acordos que estão dados aqui, feitos por nós, né? Então, embora a gente tente construir, né, essas possibilidades de futuridade, assim, como que a gente vai legislar, né, acordar essas possibilidades de futuridade com instituições, estruturas que
vêm, né, e caem no céu em cima das nossas cabeças, assim, né? E aí esse conto eu acho que também é muito importante, assim, para mim foi muito importante quando eu li, porque me colocou muito no meu lugar, né? Assim, eu tava num momento muito longe da minha família e também me colocou assim, tipo, tá, e se acontece algo comigo? Quem vai no hospital comigo, sabe? Como eu vou ficar? E eu acho que é lindo isso da Natália, assim, de que esses contos, para além, né, eu acho que ela toca a gente e toca as pessoas héteros cis, enfim, ela toca, né, tem esse poder, assim, de tocar muita gente. É lindo. Mas só brincando um pouco com isso, que ela faz, porque eu acho que tem essa coisa da leitura, né, da literatura ser aberta, e eu acho que é interessante a gente explodir a coisa da família, é uma forma de ver, né? Explodir a forma de família e ver outras formas de família. Mas, como muitas vezes para nós é importante sim, porque eu acho que tem muita, não sei como que é em outros lugares, né? Mas no Brasil tem um determinado movimento LGBT que fala, o casamento não é nossa pauta. Quando eu leio um conto desse, para mim o casamento, para mim é uma pauta, sabe? Porque eu quero quem vá no hospital por mim. Eu quero quem vá me enterrar com o meu nome social, sabe? Eu quero uma pessoa, e aí pode ser uma pessoa que eu ame, pode ser uma pessoa amiga, né? Que case comigo para que esse meu direito seja exercido, ou seja, esse tipo de conto faz eu me dar conta que eu preciso de alguém que legisle sobre meu corpo quando eu esteja né, incapacitado de legislar sobre ele, assim. Então, né, como essa literatura, assim, emociona, mas também é muito potente na medida de fazer a gente se colocar, né, com o pé no chão, assim, o pé na terra e falar, Isso, ela tem o pé na lama. cara, pensa aí, porque tem coisas importantes para você pensar sobre o seu dia a dia, o seu futuro, A sua Natália, ela é realização. assim, ó, bem bruxona com o pé na lama que ela traz, com o pé no chão que ela traz, não vai ficar de amorzinho, não é lovezinho, tem mundo, tem chão, tem estrutura. E eu acho interessante, o Lino trabalha muito com os movimentos sociais, né? O Lino é muito atuante em movimento social, e eu acho interessante esse ponto de vista que ele traz, porque a gente fica falando numa microfísica do poder e nas possibilidades de invenção, de relações e de afetos, mas com certeza a macrofísica do poder ela é hegemônica, né? E existem outras coisas que nos constituem, mas o Estado nos submete. Não tem muita resposta, né? Assim, então, eu acho que as duas forças elas são importantes. Eu acho que a força que quer minar a função família e casamento para pensar outros laços, ela propõe coisas interessantes, mas ela também cai no individualismo, né? Assim, ela também não tem um periga cair no individualismo, vamos dizer assim. A força do movimento social que está lutando e é o que aparece no conto, né? O movimento social está agindo na hora que a união estável é legalizada, que essa possibilidade de união estável de proteção dessas duas tias é legalizada. Mas ele também periga recair numa estatização da vida, né? numa noção muito de legalidade da existência, como se isso contemplasse as formas e os arranjos, né? Então é sempre a coisa é que assim, eu sou analista do discurso, né? A gente lê Foucault, a gente amanhece lendo Foucault e dorme lendo Foucault. Então, o que ele fala? Que é sempre a estratégia, né? É sempre da ordem, é insidioso mesmo. A gente tem que ser... Aí tem uma figura da Dona Hari, que a Dona Hari é outra que eu durmo e acordo lendo. Vocês viram que eu sou bem repetitiva. Mas que ela fala da figura trickster, da figura malandra, da zorra, como é que é? Da raposa. Então, assim, a gente tem que ser malandro também para saber jogar com as coisas que estão dadas, né? Não dá para ficar lá só lutando
por direitos ou focando a forma no Estado se não tem uma mudança de subjetividade. Porque a gente viu, por exemplo, nos governos de esquerda aqui no Brasil, né? Instaurou um governo de esquerda, e aí teve os problemas macroeconômicos, mas não teve uma mudança de subjetividade. O que aconteceu? Veio o bolsonarismo, veio uma grande onda bolsonarista e levou todo mundo. Então, só o Estado não dá conta. Mas também só a subjetividade, se eu não conquisto direito nos estados, eu não vou conseguir casar, a tia Alessi não vai poder vir me cuidar quando eu estou doente, né? Então, é sempre aqui, ó, sempre na malandragem, na estratégia para a gente conseguir existir diante dessas condições que não tem nada fácil aqui. Tem nada simples, não tem nada fácil, o presente não é fácil, quanto mais a gente pensa, mais difícil ele fica. Mas isso tem que ser um mote, assim, cada vez menos de paralisia e mais de estratégia. E olha só, a coisa, a gente falou de comunidade e cuidado, eu fiquei pensando assim, ó, olha como essa conversa, que parte da literatura, levou a gente para lugares de debate sobre modo de existência, sobre cuidado, sobre vínculo, sobre relação, sobre como cuidamos uns dos outros e como nos portamos diante de um mundo que cai, né? Então, assim, isso aqui já é uma comunidade provisória que pensa essas questões. E, assim, as questões que vocês colocaram mesmo, gente, incríveis, assim. Incríveis. Fiquei muito feliz de poder propor esses contos e, a partir disso, a gente conversar sobre essas coisas, né? Assim, porra, que riqueza, né? Que coisa forte, que coisa rica, que coisa potente, que nem a gente fala sempre, é potente. Mas é potente mesmo, essa é a palavra, é potente. Fica um germezinho de alguma coisa para a gente pensar, né? Para a gente imaginar. Sim, e num sábado de manhã, né, Nath? Num sábado de manhã, quase meio-dia, quer dizer, para a Fátima já deve ser quase 4 horas. Sim. Gente, alguém mais? Ou a gente já pode ir encerrando? Eu agradeço muitíssimo a fala da Nath, ela ter aceitado participar deste 5º encontro, os comentários riquíssimos de todos aqui presentes. Foi muito bom ouvi-las. Foi muito bom. Se alguém quiser também se despedir nesse sentido, mas muito obrigada mesmo, Nath. Obrigada, Tassi, obrigada a todo mundo, gente. Estou saindo daqui muito feliz, muito leve. Leve não, né? Estamos leve, todos, assim, nessa pequena comunidade, estamos todos felizes. Muito nutrida. As micro-resistências aqui. As micro-resistências, avante, gente. Parabéns, gurias, pela iniciativa também. Parabéns. Obrigada, querida. Obrigada, gente, muito obrigada, então. Um bom sábado para todos vocês, bom descanso. E a gente se vê no 6º encontro, 6º e último encontro. Sobre Conceição Evaristo. Eita, que agora o bicho pega. Tchau, gente. Tchau. Obrigadão. Obrigada, ter gosto, então. Tchau. Eu pensava que a Nath ia ficar aqui um pouquinho mais para o final para dar tchau para ela, mas... Peraí, deixa eu terminar a gravação aqui, amiga, peraí. Detener gravação, né? Gravação.